Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, mais um programa Ponto de Vista. Recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Pastor Eliezer e os seus convidados, que é a Rosângela Urel, administradora-geral do Hospital São Francisco, e também a Marisa do Carmo, que é coordenadora das recepções. A gente vai falar nesse programa sobre as atividades envolvidas pelo Hospital São Francisco e também abordar algumas questões relativas à saúde, que é um tema sempre atual, sempre relevante para a sociedade. A gente começa esse programa agradecendo mais uma vez a presença do pastor Eliezer e destacando a importância de colocar em discussão um assunto como esse, trazer convidados que prestam um serviço relevante para a nossa sociedade tupanense. O Hospital São Francisco é uma referência não só para Tupã, mas também para toda a região. Com certeza. Olá a todos de casa, todos os nossos telespectadores do programa Ponto de Vista, TV Câmara, TV do Povo. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, um assunto muito relevante e que eu acredito que é do interesse de toda a população, e eu tenho certeza que muitos vão ouvir coisas que nunca ouviram, como eu, que já faz 18 anos que estou na cidade de Tupã, e conversando com a Rosângela e com a Marisa, eu ouvi algumas coisas que eu não sabia, e isso me despertou a convidar elas, as quais eu desde já agradeço a Rosângela, a Marisa, por atender o meu convite de estar aqui e esclarecer algumas coisas para que a nossa população fique ciente do que é o Hospital São Francisco. E a Rosângela hoje, que é a nossa administradora geral, né, do Hospital São Francisco, mais a Marisa, que é a sua escudeira, companheira, né, que eu tive o prazer de conhecer. E então eu convidei elas aqui, eu quero agradecer a presença delas e para que nós possamos então nos informar de coisas importantes a respeito do Hospital São Francisco. Então tá, vamos iniciar. Rosângela, também nosso agradecimento, tá aqui participando do Ponto de Vista, também a Marisa. Falar um pouco então sobre como é que está o São Francisco, as atividades que são desenvolvidas, um hospital que é referência não só para Tupã, mas para a região também, né? Primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, ao pastor Eliezer, a esta casa, né, que nos recebe tão bem quando tivemos a oportunidade de estar aqui, e mais uma vez agora falando de um assunto de extrema relevância, que é a importância do Hospital São Francisco para o município de Tupã. Eu gostaria de ressaltar que eu estou na administração do hospital há pouco mais de um mês, né? Então nós estamos nos inteirando de toda a situação e de como o hospital está. Mas o Hospital São Francisco, eu acho que é importante a gente destacar que ele atua em Tupã há 72 anos. O hospital foi fundado há 72 anos atrás como Casa São Francisco de Assis. Depois, em 1990, né, ele teve uma reformulação, e a partir dessa reformulação que ele passou a ser Sociedade Beneficente São Francisco de Assis. Então, na verdade, é um hospital que ele tem quase a idade de Tupã, né? Ele é em torno de 10 a 11 anos mais novo que Tupã. Então ele tem uma história muito grande dentro do município e uma história de prestação de serviço muito relevante para a população do município de Tupã. É um hospital de médio porte, né? Um hospital geral, onde atende não só Tupã, mas toda a região aqui ao nosso entorno, a micro-região de Tupã, né, que presta atendimentos de saúde. Então, assim, falar um pouquinho da importância do hospital e de toda essa crise que vem acontecendo, de todos os problemas que nós, né, estamos enfrentando aí, que é de conhecimento do público e da população em geral, é uma oportunidade extremamente importante. Com relação à estrutura do hospital, são quantos funcionários hoje? O hospital ele atua com aproximadamente 240 funcionários. Por que a gente fala aproximadamente? Porque esse quantitativo ele oscila, né? Entre demissões, reposições, né? Então, normalmente, ele está num quadro de 240 funcionários. Fora isso, nós temos aproximadamente 85 médicos que está fora desse número de 240, que são prestadores de serviços dentro do hospital. Então, hoje nós temos um total, considerando médicos, né, e funcionários, de aproximadamente 320 a 330. Considerando
não só o atendimento prestado para a população de Tupã e região, mas o Hospital São Francisco é praticamente uma das empresas de médio porte, importante para o município, por conta também da geração de emprego, né? Com certeza. Além do serviço de relevância, né, que é o serviço prestado de saúde, nós não podemos deixar de considerar que ele emprega, né, não só 240 famílias, 240 pessoas, né, que a maioria do seu sustento provém do hospital, como também nós temos aí em torno de 80 a 85 médicos que prestam assistência dentro do hospital, que tem parte da sua remuneração salarial dentro do hospital e que também acaba gerando, né, todo o comércio e toda a estrutura dentro do município de Tupã. Uhum. Falar um pouco agora com a Marisa. Marisa, queria que você falasse mais, assim, falasse sobre essa função da coordenadora das recepções, a sua atuação dentro do hospital. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Então, a minha função é cuidar das portarias para que esteja uma recepção aos pacientes, né? E aos visitantes, uma melhor qualidade, né? Prestar um serviço para a população, né? Atender a população bem, né? De um modo geral, cuidar de tudo. Do atendimento. E assim, é importante, a gente estava até comentando, né, assim, nos bastidores aqui, se tratando de questão de saúde, por mais a gente está citando, até quem trabalha na saúde, se tratando de alguma questão que envolva a saúde de algum familiar, a gente sempre fica, entra em um certo desespero, assim, vamos dizer. Então, geralmente quem busca atendimento médico, hospitalar, já chega angustiado ou chega nervoso, assim, porque está preocupado, né? E é importante essa questão que a senhora falou da recepção do atendimento, que é vai ser o primeiro contato. É um acolhimento, né? Um acolhimento. Então essa questão de ter um acolhimento, um atendimento humanizado a partir da recepção já faz toda a diferença, né, Rosângela? Com certeza. Eu acho que a Marisa tem um papel muito importante para o Hospital São Francisco. A Marisa é uma funcionária que está no hospital há aproximadamente 39 anos, né? Então ela tem um conhecimento geral do hospital. E logo que nós passamos a fazer parte desse grupo, né, desse grupo de colaboradores e de funcionários do Hospital São Francisco, a gente percebeu nela não só essa questão do conhecimento de como é o funcionamento do hospital, mas como uma dedicação assim absurda e um compromisso muito grande com o hospital. A Marisa, eu até falo, Marisa, eu passo aqui, de manhã você está aqui, eu estou aqui na hora do almoço, você está aqui, dá uma impressão que a Marisa não come, que a Marisa não vai embora, que a Marisa está dentro do hospital o tempo todo. Então, assim, é um grande prazer a gente saber que tem pessoas né, com esse perfil e com essa natureza. E essa questão da recepção é um dos das nossas prioridades em trabalhar dentro do hospital, além da questão administrativa e da questão econômica e tudo mais que o hospital tem passado. Nós precisamos muito valorizar a questão do acolhimento e a questão da primeira impressão, da primeira imagem quando o paciente busca um serviço de saúde. Isso é muito importante, como você disse. Normalmente quem procura um hospital é porque algum sintoma ele tem de alguma forma. Ou a doença pode ser emocional ou física, mas ele está em algum sofrimento quando ele procura o hospital. E a recepção é extremamente importante, como ele é acolhido no primeiro momento. Então, nós conversamos com a Marisa e nós estamos nos organizando e formatando uma maneira de tentar melhorar, de tentar capacitar mais a questão das recepções, que é tanto a porta de entrada principal, né, do hospital, a portaria principal, como também o pronto-socorro. E estamos também estudando a possibilidade de estender o horário de visita também, que é uma meta preconizada pelo SUS, e o hospital até hoje não atendeu essa meta, e nós estamos buscando aí condições para estar atendendo essa meta, que é também estender o horário de visita, ter um horário estendido, onde os familiares possam passar um pouco mais do tempo, ter horários mais alternativos para visitar os seus entes queridos que estão dentro do hospital. Rosângela, como que está a questão do pronto-socorro? Ele está funcionando? A população tem atendimento ali? Sim, na verdade o pronto-socorro, ele funcionou, né, como portas abertas até aproximadamente 1 ano e meio atrás.
Depois houve uma pactuação do município com os hospitais de trabalhar com pronto-socorro referenciado e transformar a UPA como porta única, né? Porta prioritária de atendimento e a UPA referenciar para os pronto-socorros. Mas existiu uma necessidade de retomar esse processo onde os pronto-socorros pudessem voltar a atender porta aberta, voltar a atender demanda livre, e desde o início desse ano, então desde o dia 2 de janeiro, o pronto-socorro do Hospital São Francisco repactuou isso com a administração pública municipal e retornou a abrir as portas do pronto-socorro. Então, desde o dia 2 de janeiro, nós estamos atendendo porta aberta, independente de ser o serviço de resgate ou do paciente ter passado previamente em alguma outra unidade de saúde, ele pode estar procurando diretamente o pronto-socorro. Ele se sentiu mal, não passou em nenhuma outra unidade de saúde, ele tem todo o direito de ir direto no pronto-socorro e ele será atendido. Como também pode ocorrer dele procurar um outro serviço mais próximo da sua casa e daquele serviço ele também vir referenciado para o pronto-socorro. Então, nosso pronto-socorro, desde o dia 2, voltou a atuar como porta aberta. E ele atende toda a população, não precisa ser população em geral, população do município em geral. Certo. E aí, também, pastor, assim, conversando um pouco aqui, já vou perceber o contexto que o hospital representa. 70 anos dentro do município de Tupã, não só atendendo Tupã, mas a região também. A importância de uma entidade como essa. Imagine que seria Tupã sem o Hospital São Francisco. Com certeza, né? O hospital hoje ele faz parte da história de Tupã. É um patrimônio da cidade, né? E uma das coisas que a gente vem conversando aqui, né, que me chama a minha atenção, é realmente o trabalho que o hospital presta, porque a pessoa, quando ela está doente, além da pessoa estar doente, parece que toda a família fica doente, a gente fica apavorado. Que nem a gente estava conversando aqui, quando é um filho, o pai fica apavorado, a mãe fica apavorado, né? E aí entra a questão da recepção, chega todo mundo apreensivo ali, quer ser atendido rápido, né? Enfim, é um trabalho que parece ser simples, mas não é simples. Porque desde a recepção a pessoa tem pressa, ela quer ser atendida rápida, né? E às vezes tem outras pessoas na frente, às vezes tem outra prioridade lá dentro. Então, às vezes é difícil para a comunidade, para a população entender, né, essas dificuldades que às vezes o hospital encontra, né? E por um outro lado também, a Rosângela estava falando, que eu acho bastante interessante, essa questão das visitas estendidas. Porque quando o doente ele está perto do seu familiar, ele se sente até melhor, ele tem uma recuperação, isso ajuda na recuperação do paciente. Porque quando a pessoa está no hospital, ele se sente muito só, né? E ele começa a refletir a respeito de algumas coisas, e ele sente falta da família, principalmente quando passa de 3 dias, né? Quando passa de 3 dias no hospital, parece que é uma eternidade. Então, quando tem esses horários estendidos, eu acho que é algo muito importante que o hospital, né, da administração agora da Rosângela, eu acredito que vai ser implantado. Isso vai ser muito bom, porque a gente visita bastante o hospital e a gente sente, principalmente o pastor, por exemplo. O pastor chegou ali, a pessoa está sofrendo, está com uma dor, ela já, oh pastor, que bom que você veio. Então, eu acredito que é um familiar também, quando chega ali, fica perto da pessoa, a pessoa até esquece talvez um pouco da dor, recebe uma palavra de conforto. Então, eu acho que isso daí são coisas importantes, né, que será colocado agora dentro do hospital e que só vai contribuir, só vai realmente fazer com que tanto os doentes se sentem melhor e também aproximar os familiares, né, dessas pessoas que estão ali e está próximo deles, né. Isso, você citou, Rosângela, é uma recomendação para que seja feito esse horário estendido e a previsão já agora, nesse primeiro semestre, tudo indica que seja implantado? Isso, na realidade já é preconizado pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, hoje, só para pontuar, são quantas horas hoje? Ou 1 hora só de visita? Em torno de 2 horas de visita, né, com exceção da UTI, né, que tem um horário mais estreito, né, mas tem 2 horários de visita,
tanto no período da manhã quanto no período da tarde, mas já existe há muito tempo, né, já há alguns anos, que o SUS preconiza que as unidades de saúde, os hospitais que têm atendimento SUS, que proporcione isso para a população, né, com horário de visita ou totalmente livre ou pelo menos estendido em um período. A maioria das unidades hospitalares, fica muito difícil você ter um horário, por exemplo, total de visita, né? Das 7 da manhã às 7 da noite. Até porque, no período da manhã, funciona toda a parte de procedimentos, higiene e conforto do paciente, de banho. Então, é um período onde realmente requer mais procedimentos por parte de toda a estrutura do hospital, de toda a enfermagem com o paciente. No período da tarde, já é mais administração de medicamentos e mais algumas necessidades pontuais que o paciente tenha, ou o socorro de alguma intercorrência, né? Então, o horário de visita estendido para o período da tarde é o que está sendo adotado pela maioria dos hospitais que prestam atendimento SUS. Então, a gente quer, ainda no final antes do final desse primeiro semestre, promover a extensão desse horário de visita, que provavelmente acontecerá das 14 até as 20 horas. Nós estamos estudando exatamente qual seria esse período. É claro que para isso mexe com toda a estrutura do hospital. Você tem que ter um maior controle de portaria, né? Você tem que ter um sistema de controle com crachás, porque o horário é estendido, mas não que você vai deixar entrar 10 pessoas no quarto. Isso não faz bem para o paciente, né? Isso não faz bem para a estrutura, uma circulação muito grande de pessoas. A gente sabe que a gente precisa controlar isso tudo. Então, para que haja esse controle, para que se organize esse horário de visita estendido, depende aí de uma programação. Mas nós estamos nos organizando e faz parte do nosso planejamento, antes do final do primeiro semestre, a gente conseguir cumprir essa meta do SUS de proporcionar esse horário de visita estendido. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar aqui com esse bate-papo sobre o Hospital São Francisco, conhecendo mais sobre a estrutura deles, os serviços de relevância prestada para a sociedade. São mais de 70 anos, né? Então, um hospital que tem toda uma atuação não só em Tupã, mas também na região, referência. E você vai conhecer um pouco mais sobre a atuação dele hoje no programa Ponto de Vista. A gente volta já.